Após ato chocante de bullying, nova aluna surpreende a turma com reviravolta incrível. Sofia, a nova aluna, não tinha ideia do que a aguardava naquele colégio. A primeira impressão foi mágica. Um espaço cheio de cores. Realmente parecia um lar para suas criações artísticas. Mas logo, tudo virou um pesadelo. No segundo dia, na hora do intervalo, ela ouviu risadas altas, seguidas de um "olha lá, a esquisitona", e o mundo desabou. Clara, a menina mais popular e temida da escola, encabeçou o ataque. Com um grupo de seguidores, ela derrubou o lanche de Sofia no chão, suas maçãs e biscoitos espalhados. O riso ecoou, e Sofia sentiu um nó na garganta, um frio na barriga, o desejo de desaparecer. Nesse momento, a arte, que sempre fora seu refúgio, parecia distante e inalcançável. Mas em vez de se deixar levar pelo silêncio, algo dentro dela se acendeu. Sofia decidiu que sua dor não seria em vão. Nos dias que se seguiram, ela se isolou e começou a trabalhar em um projeto artístico, algo grandioso que capturasse as sombras da crueldade. Em seu caderno, traços nervosos davam vida a sentimentos que borbulhavam dentro dela. A tinta se misturava com suas lágrimas, e cada pincelada expressava a tumultuada relação entre sofrimento e resistência. Quando revelou suas obras a alguns colegas, eles ficaram surpresos. As telas de Sofia falavam de solidão, preconceito e, principalmente, resistência. O boato de sua arte começou a se espalhar pela escola. Olhares antes indiferentes, agora se voltavam para ela, um misto de curiosidade e medo. Mas entre os admiradores, havia Clara. E a cada nova exposição de Sofia, Clara parecia mais irada. O que Sofia não sabia era que Clara tinha suas próprias sombras. Um dia, seu professor de artes, o senhor Almeida, um homem sempre calado, aproximou-se dela. Ele tinha um brilho nos olhos ao falar sobre a importância da arte e a necessidade de transmitir mensagens poderosas. Ele sabia o que era ser marginalizado e dizia que a arte é uma arma. Foi aí que tudo se tornou uma batalha. Um evento artístico estava sendo planejado e Sofia decidiu usá-lo para expor as feridas que a escola tentava esconder. Em um momento de tensão, Sofia descobriu que Clara escondia um segredo obscuro que a ligava a uma tragédia do passado. Algo que a transformava no monstro que todos temiam. Cada uma trazendo mais mistério. O que realmente aconteceu? Por que ela é assim? E com isso o clima ficou ainda mais pesado. Na véspera do evento, com o coração aos pulos, sentia um frio na barriga, um misto de medo e expectativa. As luzes da plateia estavam apagadas e a sala, repleta de alunos, estava prestes a ouvir suas verdades. As palmas e murmúrios ecoavam além das cortinas. Mas o que realmente viria à tona? O que aconteceria quando as verdades fossem reveladas? Ela estava prestes a se expor, de um jeito que nunca pensou ser possível. E Clara, sua maior rival, o que faria quando seus segredos se cruzassem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palmas começaram a soar do outro lado das cortinas e o coração de Sofia batia com tanta força que ela quase podia ouvir. Os olhares atentos dos colegas a deixavam ansiosa, mas havia um propósito maior a guiá-la. É agora, ela pensou, respirando fundo. O evento estava prestes a começar e ela estava pronta para compartilhar sua verdade. Mas, de repente, uma luz ofuscante atravessou o espaço e as cortinas se afastaram abruptamente. Ela não estava pronta. O barulho automático do fechamento das cortinas estava ensurdecedor. O que era aquilo? Elefantes na sala? A plateia estava em choque, em pé, olhando para algo atrás dela. Clara! Ecoou uma voz familiar. Sofia virou-se e seu coração afundou. Clara estava ali, a poucos passos, com Paul! Um olhar conturbado. Seu rosto, geralmente tão confiante, agora exibia uma combinação de dor e determinação. Mas a verdadeira razão para o alvoroço estava prestes a ser revelada. Clara, o que você... Sofia começou, mas as palavras se perderam quando uma sirene cortou a atmosfera tensa do auditório. Clara pegou o microfone com uma força inesperada. Todos estavam paralisados, e Sofia podia sentir o frio na barriga subindo novamente. Os murmúrios na plateia se intensificaram. O clima era de expectativa e medo. Eu tenho algo a dizer! A voz de Clara, normalmente tão firme, tremia. Não é só sobre você, Sofia. É sobre mim e sobre o que está por trás da minha crueldade. O público ficou em silêncio, enquanto Clara continuava com os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão, ele se foi em um acidente. Por que eu fiz uma escolha errada? O ar se cortou ao ouvir essas palavras. A tristeza e o ataque repentino de vulnerabilidade deixaram todos perplexos. Eu não contei a ninguém, mas eu não suportei a dor. Então, eu deixei essa raiva tomar conta de mim. O rosto de Clara estava em chamas. Cada palavra que saía dela era como uma facada no coração de Sofia. Eu fiz isso com você porque eu vi em você a fraqueza que eu sempre odiei em mim. A dor que eu não consegui suportar. O meu único jeito de sobreviver foi ferir os outros. Os murmúrios aumentaram. Isso não pode estar acontecendo, pensou Sofia, sentindo uma reviravolta dentro de seu próprio peito. As peças se encaixavam de maneira desconcertante. A raiva de Clara agora parecia mais amarga e o peso da culpa estava exposto ao mundo. Mas eu não posso mais viver assim! Clara finalmente gritou, os olhos brilhando sob a luz das lâmpadas do palco. Eu quero mudar. E, por causa do seu projeto, eu vi a verdade. Antes de você transformar isso tudo em arte, eu achava que a dor era o que me tornava forte. Mas essa arte me mostrou que ser forte é mais do que ser cruel. Sofia ficou sem palavras, encarando Clara. A raiva que cultivava foi sendo substituída por compaixão. Mas ainda havia algo a mais. Por que você estava me atacando? O que você queria realmente? Sofia sentiu um nó no peito.
Uma sensação de que não era apenas sobre Clara. E então a sirene que ecoava nos corredores se intensificou mais uma vez. A porta do auditório se abriu e uma figura familiar adentrou o espaço. A professora de ciências, em uma expressão de espanto, estava pálida. Sofia, Clara, vocês têm que vir agora. A escola houve uma emergência. As palavras da professora pararam o tempo. Uma nova realidade se formava. O que quer que estivesse acontecendo fora das paredes daquele auditório era mais importante que qualquer segredo. Sofia sentiu uma onda de medo. E agora, qual seria a prioridade? O que estava por trás daquela emergência poderia abalar tudo o que conheciam. A plateia se agitou. Clara olhou para Sofia e ambas sabiam que toda aquela atmosfera estava prestes a mudar drasticamente e nada jamais seria igual. As palmas começaram a soar do outro lado das cortinas e o coração de Sofia batia com tanta força que ela quase podia ouvir. Os olhares atentos dos colegas a deixavam ansiosa, mas havia um propósito maior a guiá-la. É agora, ela pensou, respirando fundo. O evento estava prestes a começar e ela estava pronta para compartilhar sua verdade. Mas, de repente, uma luz ofuscante atravessou o espaço e as cortinas se afastaram abruptamente. Ela não estava pronta. O barulho automático do fechamento das cortinas estava ensurdecedor. O que era aquilo? Elefantes na sala? A plateia estava em choque, em pé, olhando para algo atrás dela. Clara! Ecoou uma voz familiar. Sofia virou-se e seu coração afundou. Clara estava ali, a poucos passos, com um olhar conturbado. Seu rosto, geralmente tão confiante, agora exibia uma combinação de dor e determinação. Mas a verdadeira razão para o alvoroço estava prestes a ser revelada. Clara, o que você... Sofia começou, mas as palavras se perderam quando uma sirene cortou a atmosfera tensa do auditório. Clara pegou o microfone com uma força inesperada. Todos estavam paralisados e Sofia podia sentir o frio na barriga subindo novamente. Os murmúrios na plateia se intensificaram. O clima era de expectativa e medo. Eu tenho algo a dizer. A voz de Clara, normalmente tão firme, tremia. Não é só sobre você, Sofia. É sobre mim e sobre o que está por trás da minha crueldade. O público ficou em silêncio enquanto Clara continuava, com os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão, ele se foi em um acidente porque eu fiz uma escolha errada. O ar se cortou ao ouvir essas palavras. A tristeza e o ataque repentino de vulnerabilidade deixaram todos perplexos. Eu não contei a ninguém, mas eu não suportei a dor. Então eu deixei essa raiva tomar conta de mim. O rosto de Clara estava em chamas. Cada palavra que saía dela era como uma facada no coração de Sofia. Eu fiz isso com você porque eu vi em você a fraqueza que eu sempre odiei em mim. A dor que eu não consegui suportar. O meu único jeito de sobreviver foi ferir os outros. Os murmúrios aumentaram. Isso não pode estar acontecendo, pensou Sofia, sentindo uma reviravolta dentro de seu próprio peito. As peças se encaixavam de maneira desconcertante. A raiva de Clara agora parecia mais amarga e o peso da culpa estava exposto ao mundo. Mas eu não posso mais viver assim. Clara finalmente gritou, os olhos brilhando sob a luz das lâmpadas do palco. Eu quero mudar e
Por causa do seu projeto, eu vi a verdade. Antes de você transformar isso tudo em arte, eu achava que a dor era o que me tornava forte. Mas essa arte me mostrou que ser forte é mais do que ser cruel. Sofia ficou sem palavras. Encarando Clara, a raiva que cultivava foi sendo substituída por compaixão. Mas ainda havia algo a mais. Por que você estava me atacando? O que você queria realmente? Sofia sentiu um nó no peito, uma sensação de que não era apenas sobre Clara. E então, a sirene que ecoava nos corredores se intensificou mais uma vez. A porta do auditório se abriu e uma figura familiar adentrou o espaço. A professora de ciências, com uma expressão de espanto, estava pálida. Sofia, Clara, vocês têm que vir agora. A escola, houve uma emergência. As palavras da professora pararam o tempo. Uma nova realidade se formava. O que quer que estivesse acontecendo fora das paredes daquele auditório era mais importante que qualquer segredo. Sofia sentiu uma onda de medo. E agora, qual seria a prioridade? O que estava por trás daquela emergência poderia abalar tudo o que conheciam. A plateia se agitou. Clara olhou para Sofia, e ambas sabiam que toda aquela atmosfera estava prestes a mudar drasticamente. E nada jamais seria igual. Foi então que um estrondo ressoou. A parede atrás dela se rompeu. Pó, fragmentos de tijolo e uma fumaça densa invadiram o auditório. Os alunos gritaram e correram. O caos tomou conta da cena. Sofia olhou para Clara, mas o que viu foi um horror indescritível. Clara estava paralisada, seu olhar fixo no que estava acontecendo. Mas havia algo mais. A fumaça se dissipou e, no fundo, o que apareceu fez Sofia congelar. Era uma bandeira com um símbolo que a escola tentava esconder. Um logotipo de uma organização secreta que Clara havia se envolvido. Algo que imediatamente transformou tudo o que sabiam sobre ela. As peças começaram a se mover na mente de Sofia. As provocações, os ataques, tudo fazia sentido agora. Clara havia sido moldada por algo muito maior e mais sombrio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Mas não era mais apenas culpa que ela expressava. Era terror. Eu não fazia ideia que isso iria acontecer, Clara gritou. E Sofia, percebendo que havia muito mais em jogo, começou a compreendê-la de uma maneira que nunca imaginou. As sirenes continuavam a tocar. A atmosfera estava abafada e o alvoroço não dava sinais de parar. O que estava por vir? Sofia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E enquanto todos corriam em busca de segurança, ela se viu diante de uma escolha inesperada: enfrentar o que estava oculto ou abandonar tudo o que conhecia. E a última pergunta ecoou na mente de Clara. Você vai me ajudar, Sofia? Agora precisamos uma da outra. As sirenes ecoavam cada vez mais alto, e Sofia sentiu o peso do mundo desmoronando sobre seus ombros. Clara a encarava, buscando apoio, mas o pânico começava a dominar o auditório. As vozes da multidão misturavam-se em um frenesi de gritos e confusão. Clara, precisamos sair daqui! Sofia gritou. Mas algo dentro dela sabia que não era só uma emergência qualquer. As pessoas começavam a empurrar-se em direção à saída, mas Clara ficou parada, como se o tempo tivesse parado para ela. A expressão em seu rosto revelava uma luta interna. As lágrimas escorriam enquanto ela lutava para se libertar do passado que aprendia. Sofia, eu não posso deixar isso acontecer. Sua voz quebrou e onda de dor passou entre elas. Sofia não conseguia entender o que realmente estava acontecendo.
o que a bandeira com aquele logotipo significava. Uma organização secreta? A verdade a atingia como um soco no estômago. Foi então que um estrondo ensurdecedor tomou conta do lugar. O teto parecia ceder, uma rachadura se abria acima delas. Sofia observou, horrorizada, enquanto um pedaço de concreto caía em direção ao chão. Um grito ecoou e... Num lampejo, Clara puxou Sofia pelo braço, levando-a para o lado oposto da sala. Vamos! Clara gritou, mas a força do impacto fez com que ambas caíssem no chão. O pânico tomou conta do auditório. As luzes piscavam e um cheiro de fumaça começava a invadir o ambiente. O que está acontecendo? Sofia murmurou, seu coração pulsando rápido, enquanto suas mãos tremiam. Clara olhou para ela, os olhos brilhando com um terror que Sofia nunca havia visto antes. Mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. Do fundo do auditório, uma figura apareceu, arrastando-se entre as cadeiras. Era o diretor da escola. Seu rosto estava coberto de poeira e sangue. Aguentem firme! Há algo acontecendo e precisamos evacuar! A voz dele era desesperada. E todos sentiram o frio na espinha ao ver a condição dele. É tudo culpa dela! O diretor gritou, apontando para Clara. Ela está envolvida com algo muito maior. As pessoas ao redor olharam para Clara com desapontamento e raiva. O murmúrio cresceu como uma onda, e Sofia ficou em choque. Como ele podia dizer isso? O que Clara tinha a ver com isso? Não é verdade! Clara se levantou, desesperada para se defender, mas a fúria da multidão só aumentava. Eu não escolhi isso! Eu não sabia! Sofia sentiu seu coração apertar. A verdadeira Clara, a que conhecera, estava ali. Mas como poderia confiar nela agora? Enquanto o caos se espalhava, uma explosão repentina retumbou, fazendo com que o chão tremesse. O diretor foi arremessado para o lado e a porta principal se despedaçou. O ar ficou quente e pesado. A sala estava em um verdadeiro estado de emergência. Sofia sentiu um impulso inexplicável. Ela não podia deixar Clara sozinha. Clara, precisamos sair! Gritou, puxando a amiga. Mas então tudo ficou turvo. Clara virou-se e segurou os ombros de Sofia, quase implorando. Eu não queria que isso acontecesse. Você tem que saber a verdade. Eu sou a razão pela qual isso está acontecendo. Os olhos dela estavam cheios de desespero, e Sofia parou, absorvendo a enormidade das palavras. O que Clara estava dizendo? A raiva no peito de Sofia se desfez em um instante. Ela sentiu a verdade cortante, como um vidro quebrado. Clarinha! Do que você está falando? Perguntou, a voz trêmula, sensação de que o chão sob eles estava se desvanecendo. Antes que Clara pudesse responder, uma nova explosão ressoou do lado de fora e a luz brilhou no rosto delas. O que estava acontecendo lá fora? O mundo estava prestes a desmoronar e agora a verdade de Clara poderia ser a única salvação ou a ruína de ambas. Sofia, se não escaparmos agora, nunca saberemos. E com essas palavras, uma nova reviravolta se formava, levando ambas a um destino desconhecido. O que Clara escondia? E o que poderia ser pior do que a emergência que agora enfrentavam? O futuro estava cheio de dúvidas. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. As sirenes ecoavam.
cada vez mais alto, e Sofia sentiu o peso do mundo desmoronando sobre seus ombros. Clara a encarava buscando apoio, mas o pânico começava a dominar o auditório. As vozes da multidão misturavam-se em um frenesi de gritos e confusão. Clara, precisamos sair daqui! Sofia gritou, mas algo dentro dela sabia que não era só uma emergência qualquer. As pessoas começavam a empurrar-se em direção à saída, mas Clara ficou parada, como se o tempo tivesse parado para ela. A expressão em seu rosto revelava uma luta interna. As lágrimas escorriam enquanto ela lutava para se libertar do passado que aprendia. Sofia, eu não posso deixar isso acontecer. Sua voz se quebrou e uma onda de dor passou entre elas. Sofia não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. O que a bandeira com aquele logotipo significava? Uma organização secreta? A verdade a atingia como um soco no estômago. Foi então que um estrondo ensurdecedor tomou conta do lugar. O teto parecia ceder. Uma rachadura se abria acima delas. Sofia observou horrorizada, enquanto um pedaço de concreto caía em direção ao chão. Um grito ecoou e, no lampejo, Clara puxou Sofia pelo braço, levando ao lado oposto da sala. "Vamos!" Clara gritou, mas a força do impacto fez com que ambas caíssem no chão. O pânico tomou conta do auditório. As luzes piscavam e um cheiro de fumaça começava a invadir o ambiente. "O que está acontecendo?" Sofia murmurou, seu coração pulsando rápido, enquanto suas mãos tremiam. Clara olhou para ela, os olhos brilhando com um terror que Sofia nunca havia visto antes. Mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. Do fundo do auditório, uma figura apareceu, arrastando-se entre as cadeiras. Era o diretor da escola. Seu rosto estava coberto de poeira e sangue. "Aguentem firme! Há algo acontecendo e precisamos evacuar." A voz dele era desesperada, e todos sentiram o frio na espinha ao ver a condição dele. "É tudo culpa dela!" O diretor gritou, apontando para Clara. "Ela está envolvida com algo muito maior." As pessoas ao redor olharam para Clara com desapontamento e raiva. O murmúrio cresceu como uma onda, e Sofia ficou em choque. Como ele podia dizer isso? O que Clara tinha a ver com isso? "Não, não é verdade!" Clara se levantou, desesperada para se defender. Mas a fúria da multidão só aumentava. "Eu não escolhi isso! Eu não sabia!" Sofia sentiu seu coração apertar. A verdadeira Clara, a que conhecera, estava ali, mas como poderia confiar nela agora? Enquanto o caos se espalhava, uma explosão repentina retumbou, fazendo com que o chão tremesse. O diretor foi arremessado para o lado e a porta principal se despedaçou. O ar ficou quente e pesado. A sala estava em um verdadeiro estado de emergência. Sofia sentiu um impulso inexplicável. Ela não podia deixar Clara sozinha. "Clara, precisamos sair!" gritou, puxando a amiga. Mas então tudo ficou turvo. Clara virou-se e segurou os ombros de Sofia, quase implorando. "Eu não queria que isso acontecesse. Você tem que saber a verdade. Eu sou a razão pela qual isso está acontecendo." Os olhos dela estavam cheios de desespero, e Sofia parou, absorvendo a enormidade das palavras. A confissão de Clara bateu como um tsunami. Clara não era apenas a garota que tinha se escondido atrás da crueldade. Ela era a chave de tudo. Sofria e se defendia. Mas agora, Sofia percebia que toda a dor que Clara havia causado poderia ser uma máscara para algo infinitamente mais sombrio. "O que você está dizendo?" perguntou Sofia.
com voz trêmula: eu não sou apenas uma vítima. João, meu irmão, ele não morreu por acidente. Ele foi morto por causa de uma arma que eu deixei aqui na escola. Os olhos de Clara estavam fixos em Sofia, implorando por compreensão. Eu não sabia o que fazer, então me envolvi com essa organização para me proteger, para encontrar vingança. Mas tudo isso está saindo de controle. Não era assim que eu queria. Sofia ficou paralisada. Cada palavra de Clara cortava como uma faca. Se Clara era culpada, isso significava que ela também tinha se envolvido nisso. Você deixou isso acontecer? O choque fez a voz de Sofia falhar. Como ela podia suportar tudo aquilo? As sirenes aumentavam, agora acompanhadas por gritos de alunos aterrorizados. Clara olhou em volta, visivelmente desesperada. Se não fizermos algo agora, tudo vai desmoronar. O que eu fiz não pode ser verdade. Eles estão vindo atrás de mim, de nós. Mas antes que Sofia pudesse entender totalmente a implicação do que Clara havia dito, uma nova explosão ecoou, e uma nuvem de fumaça densa subiu, obscurecendo a visão. O pânico tomou conta do auditório. Os gritos se tornaram ensurdecedores. Precisamos sair! Agora! Gritou Clara, puxando Sofia pela mão. Elas correram em direção à saída, mas a realidade do que ouviam e viam tornava a cada passo extremamente pesado. Sofia sentia que tudo estava se desmoronando. Não apenas a escola, mas a própria vida que acreditava ter. E neste momento sombrio, a certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas pesava como uma montanha em seus corações. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras? E quão forte seria a luta para escapar de tudo o que essa noite revelou? A saída estava próxima, mas a verdade que Clara carregava poderia ser sua maior condenação. O ar estava pesado e Sofia sentia que cada respiração era um desafio. Clara a puxava e as luzes do auditório piscavam. O caos se intensificava. Gritos, esmagos de móveis. Tudo parecia desabar. Elas precisavam sair. Vamos, Clara, rápido! Sofia gritou, puxando a amiga em direção à saída. Mas Clara hesitou, como se ainda estivesse presa em um pesadelo. Eu preciso te contar. Sua voz quase se perdeu na confusão. Agora não é a hora! Sofia exclamou, mas algo na expressão de Clara fez seu coração parar por um momento. O desespero refletido nos olhos da amiga fazia querer ouvir. É sobre meu irmão e o que aconteceu com ele. Clara começou, mas antes que pudesse dizer mais, uma explosão estourou na lateral do auditório. O som foi ensurdecedor. Um pedaço do teto desmoronou em cima de uma mesa, erguendo nuvens de poeira que os engoliram. Sofia se jogou para o lado, puxando Clara junto. O que está acontecendo? As palavras saíram em um sussurro, mas a urgência não dava espaço para dúvida. Elas precisavam fugir. Mas não antes de ouvir a verdade. Clara olhou profundamente nos olhos de Sofia. Eu escondi algo. Ela falava rápido, quase sem fôlego. O que eu fiz com meu irmão não foi o acidente. Ele está aqui. Sofia se afastou ligeiramente, chocada. O que você quer dizer? Como assim, aqui? As palavras de Clara estavam afogadas em pânico, e a multidão parecia um mar agitado, cada um tentando se salvar. Isto é uma armadilha! Eu me envolvi com pessoas perigosas, e isso tudo foi um plano deles. Meu irmão, ele nunca deveria ter sido parte disso.
Clara gritava agora, a emoção transbordando. A sala estava se desintegrando ao redor delas. Mas a revelação de Clara fez o chão parecer ainda mais instável. Ele está morto! E eu pensei que conseguiria salvá-lo. Eu não queria que você se envolvesse. Agora eles vieram atrás de mim. As palavras de Clara ecoaram. A confusão na mente de Sofia criava um turbilhão. Atrás de nós. Por quê? Mas antes que Clara pudesse responder, uma nova explosão reverberou e a porta de saída foi arremessada para longe, revelando uma sombra sombria na entrada. Uma figura encapuzada apareceu entre a fumaça e uma onda de medo a envolveu. Não era apenas o caos da escola, mas algo além, um sentimento palpável de ameaça. Clara, a figura chamou. A voz era gélida. Você não pode escapar da verdade. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para a figura. E enquanto a adrenalina pulsava, Sofia percebeu algo. Esse alguém conhecia a Clara. Quem é você? Sofia perguntou, seu coração disparado. Clara estremeceu, os lábios tremiam. Eu sou o responsável. Tudo ocorreu porque você falhou, Clara. A figura avançou um passo. As palavras ecoaram. Todos no auditório estavam em choque. Isso não é verdade! Clara respondeu. A determinação começava a se infiltrar em seu desespero. Seu irmão nunca foi um mero acidente. Ele tinha um propósito. E agora, você veio atrás do que era seu, a figura disse. Seus olhos cintilando com uma malícia insuportável que levava a atenção à estratosfera. Sofia olhou para Clara. Seus olhos se arregalaram. A reviravolta foi devastadora. A história que pensavam saber, um acidente, um bullying, uma briga pela sobrevivência, estava prestes a desmoronar, revelando um padrão de traições que deixava tudo mais sombrio. E a qualquer momento, as consequências daquela história poderiam engolir não apenas Clara, mas todos ali. Você não pode confiar nela, a figura disse novamente. E assim, no coração do caos, Sofia viu o que nunca esperou. Uma fissura no que achava saber sobre Clara. Um território perigoso, onde o amor e a traição se entrelaçavam. O que mais estava escondido na escuridão? Sofia sentiu seu coração disparar. E uma pergunta fervia em sua mente. Até onde elas chegariam para escapar dessa verdade devastadora? O ar estava pesado, e Sofia sentia que cada respiração era um desafio. Clara a puxava, e as luzes do auditório piscavam. O caos se intensificava. Gritos, esmagos de móveis. Tudo parecia desabar. Elas precisavam sair. Vamos, Clara, rápido! Sofia gritou, puxando a amiga em direção à saída. Mas Clara hesitou, como se ainda estivesse presa em um pesadelo. Eu preciso te contar. Sua voz quase se perdeu na confusão. Agora não é a hora! Sofia exclamou. Mas algo na expressão de Clara fez seu coração parar por um momento. O desespero refletido nos olhos da amiga a fazia querer ouvir. É sobre meu irmão e o que aconteceu com ele. Clara começou, mas antes que pudesse dizer mais, uma explosão estourou na lateral do auditório. O som foi ensurdecedor. Um pedaço do teto desmoronou em cima de uma mesa, erguendo nuvens de poeira que os engoliram. Sofia se jogou para o lado, puxando Clara junto. O que está acontecendo? As palavras saíram em um sussurro, mas a urgência não dava espaço para a dúvida. Elas precisavam fugir, mas não antes de ouvir a verdade. Clara olhou profundamente nos olhos de Sofia. Eu escondi algo. Ela falava rápido, quase sem fôlego.
O que eu fiz com o meu irmão não foi um acidente. Ele está aqui. Sofia se afastou ligeiramente, chocada. O que você quer dizer? Como assim aqui? As palavras de Clara estavam afogadas em pânico. E a multidão parecia um mar agitado, cada um tentando se salvar. Isto é uma armadilha. Eu me envolvi com pessoas perigosas e isso tudo foi um plano deles. Meu irmão, ele nunca deveria ter sido parte disso. Clara gritava agora, a emoção transbordando. A sala estava se desintegrando ao redor delas, mas a revelação de Clara fez o chão parecer ainda mais instável. Ele está morto! E eu pensei que conseguiria salvá-lo. Eu não queria que você se envolvesse. Agora eles vieram atrás de mim. As palavras de Clara ecoaram. A confusão na mente de Sofia criava um turbilhão. Atrás de nós? Por quê? Mas antes que Clara pudesse responder, uma nova explosão reverberou e a porta de saída foi arremessada para longe, revelando uma sombra sombria na entrada. Uma figura encapuzada apareceu entre a fumaça e uma onda de medo a envolveu. Não era apenas o caos da escola, mas algo além, um sentimento palpável de ameaça. Clara! A figura chamou, a voz era gélida. Você não pode escapar da verdade. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para a figura. E enquanto a adrenalina pulsava, Sofia percebeu algo. Esse alguém conhecia Clara. Quem é você? Sofia perguntou, seu coração disparado. Clara estremeceu, os lábios tremiam. Eu sou o responsável. Tudo ocorreu porque você falhou, Clara. A figura avançou um passo. As palavras ecoaram. Todos no auditório estavam em choque. Isso não é verdade, Clara respondeu. A determinação começava a se infiltrar em seu desespero. Seu irmão nunca foi um mero acidente. Ele tinha um propósito. E agora... Você veio atrás do que era seu, a figura disse. Seus olhos cintilando com uma malícia insuportável que elevava a tensão à estratosfera. Sofia olhou para Clara. Seus olhos se arregalaram. A reviravolta foi devastadora. A história que pensavam saber, um acidente, um bullying, uma briga pela sobrevivência, estava prestes a desmoronar, revelando um padrão de traições que deixava tudo mais sombrio. E a qualquer momento, as consequências daquela história poderiam engolir não apenas Clara, mas todos ali. Você não pode confiar nela, a figura disse novamente. E assim, no coração do caos, Sofia viu o que nunca esperou. No que achava saber sobre Clara, um território perigoso onde o amor e a traição se entrelaçavam. O que mais estava escondido na escuridão? Sofia sentiu seu coração disparar e uma pergunta fervia em sua mente. Até onde elas chegariam para escapar dessa verdade devastadora? Então, de repente, a figura ergueu uma mão e um brilho inexplicável surgiu de sua palma. Um brilho tão intenso que iluminou o auditório inteiro. Clara deu um passo para trás, seus olhos arregalados. Não! O que você fez? O brilho se intensificou e, em um instante, a figura sorriu de forma sombria. Vassoura não é a única coisa que brilha. Seu irmão não está perdido, Clara. Ele está aqui com a gente. E se você não se juntar a nós, você verá o que acontece com os que falham. Um rugido ensurdecedor explodiu no auditório, enquanto a fumaça se dissipava, revelando uma multidão de rostos familiares entre os alunos. Todos com olhares vazios. Uma amiga com dores de passado numa peça de um jogo que ela não entendia. Sofia, não!
Clara gritou, mas a voz dela já não parecia a mesma. O medo havia tomado seu lugar. Corra! Foi a última coisa que Sofia conseguiu pensar antes de a figura avançar. E toda a verdade que ela conhecia se desvanecer diante dos seus olhos. O que elas estavam realmente enfrentando era mais profundo, mais maligno do que qualquer um poderia imaginar. E quando o caos se acalmou, ela percebeu. Aquele momento era apenas o começo. Agora, mais do que nunca, elas precisavam desenterrar segredos que estavam além do que podiam imaginar. Que segredos estavam entrelaçados como o destino de Clara? O futuro parecia tão incerto quanto o passado poderia ser obscuro. O brilho da figura encapuzada iluminou o auditório, e uma onda de terror se espalhou como um incêndio. Sofia via as expressões de seus colegas, o medo tomando forma em seus rostos. Não era apenas uma emergência. Era uma revelação que cortava como uma lâmina afiada. Clara estava pálida, enquanto a figura misteriosa avançava lentamente, revelando cada vez mais sombriamentos e detalhes. Clara! A voz ecoou como um trovão. A verdade que você esconde vai se tornar sua condenação. A figura estendeu a mão e começou a murmurar palavras que pareciam vir de outra dimensão. O som era hipnótico, quase reverberante. E Sofia teve a sensação de que o chão sob eles poderia abrir a qualquer momento. Sofia, ofegante, gritou: Clara! Isso não pode ser verdade! O que você fez? Mas Clara, com os olhos marejados, franziu a testa enquanto olhava para a figura. Eu não tinha escolha. Eles estavam me ameaçando. Você não entende. A figura se aproximou ainda mais. E uma chuva de imagens começou a povoar a mente de Sofia. Momentos do passado, risadas e memórias se cruzando como fantasmas. Ela viu o sorriso de Clara, antes tão vibrante, agora ofuscado pela escuridão. Você tem que saber, Sofia. Meu irmão, ele não estava apenas morto. Ele estava preso. Um murmúrio coletivo cresceu entre os alunos e Sofia parou, confusa. Preso? Como assim? Clara, em lágrimas, começou a explicar, mas a figura tomou a dianteira. As suas verdades estão interligadas. Clara, você se esqueceu que é uma peça desse jogo. Um jogo que você não pode vencer. O tom de desprezo na voz ecoava pelas paredes, carregando em si a certeza do que estava por vir. No instante seguinte, tudo levou uma guinada perigosa. A sala começou a tremer, os móveis a voar, e uma explosão energética irrompeu da figura, fazendo com que todos se ajoelhassem. A fumaça espessa tapava a visão, e uma sensação de vazio tomou conta de Sofia. Ela não sabia se ainda estava lá, ou se todas as suas lembranças estavam se desfazendo. Clara, precisamos sair! Sofia gritou, mas os olhos de Clara estavam fixos na figura com uma intensidade que a deixava inquieta. Antes que pudessem se mover, um brilho intenso preenchia o ar, e a figura fez um gesto. Lembre-se, Clara, nós sempre sabemos onde você está. Seu irmão está com a gente, agora e sempre. Então, como um relâmpago, a verdade caiu com a força de uma avalanche. Clara não era apenas uma amiga. Ela era parte de algo maior. A revelação estava clareando, e as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar.
O silêncio foi abruptamente quebrado por um lamento que ecoou, quase como um grito de ajuda. E Sofia teve a sensação de que conhecia aquela voz. É a voz do irmão de Clara. Sofia, ajuda! E na fração de segundos, tudo mudou. Não era só ele quem estava presente, mas uma ligação profunda da qual elas estavam desconectadas, sem saber. O pavor crescia na mente de Sofia, enquanto seus próprios sentimentos de dor e traição inundavam sua consciência. Eu não estou sozinha, Clara gritou, seu olhar agora intenso. Não estou mais sozinha. E neste momento de revelação, a figura parecia mais sombria, menos imponente. O jogo estava prestes a mudar, e tudo que havia sido construído poderia desmoronar. Quando a fumaça começou a se dissipar, o ambiente burburinhava com murmúrios surpresos. O que mais estava escondido nessa teia? O que realmente se desenrolava diante delas? E, acima de tudo, quem eram os verdadeiros inimigos? A sala pareceu custar a ressoar a resposta, mas a certeza de que a batalha tinha apenas começado pegava Sofia de surpresa. Que segredos a aguardavam na escuridão? A verdade estava se desdobrando e nenhuma delas estava preparada para o que viria a seguir. A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão no ar permanecia. O público estava paralisado e Sofia sentia um nó na garganta. Depois da revelação do passado de Clara, uma verdade muito mais sombria estava se formando diante dela. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, tudo mudou em um instante. A figura encapuzada sorriu, seus olhos brilhando com malícia. A verdade, Clara, é que você nunca esteve sozinha nesse jogo. Você foi escolhida. A sala ficou em silêncio total. O murmúrio da multidão cessou e todos pareciam suspensos na expectativa do que viria a seguir. Escolhida? Sofia repetiu, a incredulidade a fazendo tremer. Ligeiramente. Escolhida para o quê? Mas as palavras mal haviam saído de seus lábios quando a figura deu um passo à frente, revelando um símbolo marcado em seu braço, uma serpente enrolada em torno de uma espada. Você realmente não sabe, Sofia? A figura disse com um eco que ressaltava a constante tensão no ambiente. Clara faz parte de algo muito maior e mais perigoso do que você imagina. O público, agora alimentado pela curiosidade e medo, se aproximou um passo, mas Clara recuou, os olhos arregalados em horror. Não, não pode ser verdade, ela gritou, e sob a pressão suas mãos começaram a tremer. Eu não quis me envolver com isso. Eu só queria proteger meu irmão, mas já era tarde. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma aterradora. A figura não era apenas um emissário de alguma organização secreta. Ela era o símbolo de um poder que Clara nunca soube que tinha. O público começou a sussurrar, os olhares se cruzando em uma mistura de espanto e desapontamento. Se você não se unir a nós, não apenas seu irmão, mas todos que você ama permanecerão em perigo, a figura declarou, sua voz gelada e direta, cortando a confusão como uma faca. O tempo pareceu parar por um instante, enquanto as palavras pairavam no ar. E então, o inesperado. Clara olhou para Sofia e em seus olhos havia um misto de desespero e algo mais. Sofia, preciso que você acredite em mim. E nesse momento, a verdade começou a desmoronar como um castelo de cartas. O passado dela não era apenas um peso em seus ombros. Era uma maldição.
Você não entende, Sofia! Eu tenho poderes! Não apenas a escolha, mas a própria essência deste lugar foi passada para mim. O olhar de Clara era intenso e as palavras saíram como um sussurro. Eu não sou a única. Eles estão atrás de nós. Você também é especial. Sofia ficou estarrecida. O que Clara estava dizendo? Era loucura! Mas então um tremor percorreu o chão e uma energia pulsante começou a emanar da figura encapuzada. É por isso que vocês estão em perigo. O poder está se espalhando e aqueles como vocês, que possuem a centelha, são o alvo. A sala começava a ficar insuportável, as luzes piscando, enquanto Sofia percebia que aquilo era mais do que um jogo. Era uma luta pela sobrevivência. Não pode ser verdade. Sofia estendeu a mão, tentando se afastar do horror que estava se formando. Você não precisa disso, Clara. Não precisa. Mas os olhos de Clara estavam brilhando e a transformação que tomou conta dela era inegável. Eu não posso controlar isso. E enquanto as paredes do auditório pareciam colapsar sob o peso da revelação, uma onda de energia explodiu, fazendo as luzes se apagarem de repente. O que aconteceu a seguir foi um borrão de movimentos rápidos e gritos. Tomou conta, mas uma nova luz emergiu do centro do auditório. Uma força desconhecida emanando de Clara. O pânico se espalhou na multidão. Almas se agrupando, tentando descobrir onde estavam, enquanto uma nova escuridão crescia. Sofia se sentiu perdida, mas antes que pudesse processar, algo dentro dela despertou. O poder que Clara mencionou. O que era isso? E quando a luz começou a brilhar, revelando tudo ao seu redor, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem era ela realmente? A verdade do passado a aguardava. E a única saída poderia estar em um vínculo mais profundo do que jamais imaginara. E assim, a confusão tomou conta. E no centro daquela tempestade de emoções e revelações estava uma nova realidade. Clara havia mudado, e Sofia percebeu que esse era apenas o começo. O que poderia realmente despertar dentro delas enquanto o caos reinava ao seu redor? Clara olhou para Sofia, seus olhos brilhando com uma determinação renovada. Naquele momento, a sala começou a perder foco e tudo o que importava era aquela decisão. Eu não posso mais ficar presa no medo. Meu irmão, ele precisa de mim. A obsessão pela verdade e pela liberdade pulsava como um tambor em seus peitos. O que você vai fazer? Sofia perguntou, o coração pounding em antecipação. Ao redor, a multidão estava frenética, mas o olhar de Clara era como uma flecha disparada para o futuro. Eu vou me libertar, não apenas para mim, mas para todos nós. Com uma coragem que parecia carregar uma nova luz, Clara avançou em direção à figura encapuzada. A figura sorriu, uma expressão cruel se espalhando por seu rosto. Muito ousada, não acha? Você realmente acha que pode enfrentar o que está por vir? O ar ficou pesado e todos os olhos estavam focados no embate prestes a se desenrolar. Com um movimento rápido, Clara estendeu as mãos. Luz começou a brilhar de seus dedos. Uma energia que dançava no ar. Sofia sentiu a energia da sala mudar.
algo poderoso se erguendo. Era como se as tensões acumuladas durante todos aqueles dias finalmente encontrassem uma saída. Você não pode controlar isso! Gritou a figura, mas Clara não hesitou. A verdade não pode ser silenciada. Ela lançou as mãos para frente e uma onda de luz se rompeu, envolvendo todos na sala. Sofia sentiu o calor da energia e instantaneamente percebeu que a ligação que havia formado com Clara estava muito além do que imaginava. Juntas, elas poderiam enfrentar essa sombra. Os alunos começaram a se mover. Uma onda de esperança surgindo entre o caos. A figura encapuzada parecia chocar-se com a força da luz. Seu corpo se contorcendo em um manto de sombras. Você fará falta, Clara. A voz ecoou, mas isso só pareceu dar mais força à determinação da jovem. Não mais! Clara gritou. E no instante em que a luz se expandiu, um brilho resplandecente iluminou o auditório, dissipando as trevas que o envolviam. A figura parecia diminuir, como se estivesse sendo consumida pela própria escuridão que trazia. Mas então, um tremor percorreu o chão e, de repente, tudo parou. A luz ofuscante que Clara havia invocado começou a se diluir e uma onda de silêncio tomou conta do espaço. A multidão estava atenta, respirando pesadamente, enquanto a sala começava a se reconstruir lentamente. A figura ali estava, mas sem a ameaça que emanava antes. Clara, com o rosto iluminado, endireitou-se. Ainda não acabou. Isso foi apenas o começo. Um último olhar trocado entre Sofia e Clara transmitiu uma conexão profunda, como se ambas soubessem que a batalha não terminaria ali. E ao finalmente olhar novamente para o público, Clara levou as mãos ao coração e disse: "Vocês não estão sozinhos. A verdade nos libertará." Panicou a multidão. Mas agora era diferente. Um murmúrio de esperança começou a crescer. Um eco de que juntas poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto o auditório se enchia de sussurros, Sofia sentiu um nó se desfazer em seu peito. As memórias de dor e sofrimento começaram a ficar para trás. E a incerteza deu lugar à promessa de novas jornadas. Uma nova vida se formava naquele espaço, onde a amizade e a coragem estavam dispostas a desafiar os limites. No entanto, a pergunta ainda pairava no ar. O que aconteceria em seguida? Quais verdades ainda estavam escondidas? Mas uma coisa era certa: a conexão entre Sofia e Clara nunca mais seria a mesma. Um chamado à ação para enfrentar o que mais viesse dentro e fora delas estava nascendo. E assim, ao sair do auditório, Clara e Sofia olharam para o céu. Vamos juntas, independente do que venha. E naquele instante, a história das duas havia se transformado. E seria apenas o ponto de partida. Agora, não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.